O meu abraço a você, amigo da Sistec, ligado no TJS. Eu sou Kleber Duval, chegando para levar a todos informação com credibilidade. E estas são as manchetes desta edição. Cárcere privado e tortura. Polícia prende suspeitos de maltratarem mulher em Ubaporanga. Polícia Civil desvenda assassinato de irmãs em Ipatinga e prende suspeitos. Polícia prende homem que matou outro a foiçadas no córrego do Laje, em Caratinga, em setembro do ano passado. Menor guardava notas falsas e drogas na casa dele em Santa Rita de Minas. Material foi apreendido pela Polícia Militar. Polícia Federal faz apreensões em Ubaporanga em investigação sobre migração ilegal para os Estados Unidos. E veja também, presos fazem motim em Cela do Castigo, no presídio de Caratinga. Estes e outros assuntos no TJS, que está começando. Olá, já estamos de volta com o TJS. Um motim de presos foi registrado nesta segunda-feira no presídio de Caratinga. Segundo as informações, ocupantes da chamada Cela do Castigo, onde são colocados os detentos que cometem atos de indisciplina ou quebram as regras do presídio, incendiaram colchões no local. Os agentes penitenciários foram acionados e rapidamente controlaram a situação, antes que houvesse algum dano às instalações. Aqueles que vão para a Cela do Castigo são privados por algum tempo de alguns benefícios, como banho de sol e o direito de receber visita. Um caso de cárcere privado e tortura contra uma mulher foi registrado em Ubaporanga. Nesta segunda-feira, a polícia prendeu 2 suspeitos de envolvimento no caso. Seguindo as investigações, a vítima de 36 anos teria ficado uma semana inteira sendo torturada em uma casa abandonada em Ubaporanga. O martírio durou de 22 a 29 de janeiro. Tenente Artuso, da Polícia Militar, acompanhou o caso após a mulher ter conseguido fugir do cativeiro e buscar ajuda. No dia 29 de janeiro, a vítima, oriunda de Ubaporanga, ela deu entrada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com ferimento pelo corpo. Né? Ela estava com o dente arrancado, ela está com fratura em um dos braços, lesão na coluna, está com dificuldade até para andar. Depois fizeram o exame, constataram que estava com lesão na coluna. E a irmã dela estava acompanhando. A equipe em Ubaporanga, ela, ao tomar conhecimento, né, deslocou até o local e passou a entrevistar essa vítima. Ela já é conhecida nossa, a pessoa que faz uso de crack, né? Tem várias ocorrências nesse sentido. E, segundo ela, uma semana antes, no dia 22, no domingo à noite, ela estaria caminhando as matas da BS-16, quando ela encontrou com esses 2 autores, que também são conhecidos dela, que fazem uso de crack também. E eles convidaram ela para ir até uma casa abandonada que já é usada para esses fins, né? Onde as pessoas que mexem com droga, né, que são usuários, vão lá para usar a crack. Segundo ela, ela achou que seria para fazer uso de droga. E, contudo, ao chegar ao local, ela começou a ser espancada. Um dos indivíduos chegou a jogá-la de um barranco, depois trouxeram ela para casa de novo. E, durante uma semana, ela foi castigada ali, sem motivos aparentes. Apesar de amarrada com fios de cobre, após uma semana de sofrimento, a vítima conseguiu escapar de seu cativeiro, aproveitando que um de seus torturadores havia pegado no sono. E, segundo ela, foi no domingo de manhã, que um deles cochilou, ela conseguiu sair, foi arrastando até em casa, onde pediu socorro para a irmã. A irmã, ao invés de acionar a polícia militar no domingo pela manhã,
ela estava com medo também de sofrer represália, né? E achou que a irmã poderia melhorar em casa. Só que na segunda-feira ela começou a gravar, ela foi e procurou o hospital de Caratinga. A Polícia Civil de Caratinga assumiu a investigação do caso. Segundo o delegado Sávio Moraes, a tortura a qual foi submetida a mulher teria sido resultado de discriminação racial e religiosa. A gente perguntou sobre a motivação para ela falava, não sei por qual motivo eles fizeram isso comigo. Só que a todo tempo eles injuriavam ela racialmente, né? E falavam que o pai de santo deles queria sangue. E existe o elemento do tipo da tortura, que é o elemento subjetivo do tipo lá, que é a tortura praticada em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, a princípio, está sendo investigado o crime de tortura por causa disso, bem como o cárcere qualificado em virtude das lesões sofridas. Os suspeitos da prática de cárcere privado e tortura contra a mulher que foram presos têm 37 e 40 anos e possuem antecedentes criminais. O primeiro por furto e ameaça e o segundo por homicídio, furto e tráfico de drogas. Então, de posse dessas informações, representado rapidamente ao Poder Judiciário a expedição dos mandados de prisão que foram cumpridos com êxito na data de hoje, né? Um mandado cumprido no bairro Centro, em Balporanga, e o outro mandado cumprido no bairro Betânia, em Ipatinga. Um indivíduo já encontra-se aqui na delegacia de Caratinga, vai ser formalizado o procedimento dele de encaminhamento ao presídio, antes ele vai ser ouvido, né? Previamente ele negou envolvimento nos fatos e agora vai ser formalizado o depoimento dele. Já o indivíduo de Ipatinga vai ser encaminhado ao presídio de lá e depois recambiado para cá, oportunidade em que ele vai ser ouvido. Um menor de 16 anos guardava na casa dele, em Santa Rita de Minas, dinheiro falso e drogas. Foi o que descobriu a Polícia Militar da localidade após o atendimento a uma denúncia anônima nesta segunda-feira. No endereço citado no bairro Santo Antônio, os agentes localizaram e apreenderam, no quarto do suspeito, 11 pedras de crack, um pino de cocaína, uma munição e certa quantidade não informada de notas falsas. A entrada no imóvel foi autorizada pela avó do adolescente. O rapaz não se encontrava em casa e não foi localizado pela polícia. Minas Gerais registrou apenas na última semana quase 16 mil casos confirmados de dengue. Isso equivale, em média, a um diagnóstico da doença a cada minuto. Os dados estão no boletim epidemiológico, atualizado nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. Os casos confirmados da doença tiveram alta de 67% entre os dois últimos boletins, o desta segunda-feira e o do dia 29 de janeiro, passando de 23.389 para 39.282. As mortes em investigação saltaram de 35 para 62 no período, um crescimento de 77%. O estado registra oficialmente 7 mortes pela doença, nas cidades de Arceburgo, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Monte Belo, Ribeirão das Neves, Sarzedo e 7 Lagoas. O levantamento ainda não traz 3 mortes confirmadas recentemente pelas prefeituras de BH, Betim e Barbacena. Na última semana, a Secretaria de Estado da Saúde informou que Minas já vive uma epidemia de dengue. O uso do telefone celular ao dirigir já é a terceira causa de acidentes de trânsito no Brasil. Basta uma fração de segundo de distração para causar um acidente. Mas mesmo assim, em alguns casos, a legislação permite a utilização do aparelho ao volante. O artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro diz que segurar ou manusear telefone celular enquanto dirige é considerado infração gravíssima, que pode render multa de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. De acordo com a fiscalização da Superintendência de Trânsito, não é permitido usar celular nem enquanto o veículo estiver parado no semáforo. Justamente, hoje em dia a pessoa não só conversa pelo aparelho celular dirigindo o veículo automotor, como também manuseia ele, enviando mensagens de rede social, etc. O que provoca muito risco na direção de veículo automotor. Aumenta muito esse índice de acidentes,
nós temos constatado um aumento significativo de acidentes de trânsito proporcionado por essa dispersão no manuseio do aparelho celular. De acordo com as leis de trânsito, conduzir o automóvel com fones de ouvidos conectados a aparelhos sonoros ou telefone celular é considerado infração média, com 4 pontos na carteira, seguida de multa. Vale ressaltar que o uso do celular no trânsito não é totalmente proibido. Hoje em dia, existem mecanismos que facilitam a vida de quem precisa usar o telefone como ferramenta de trabalho. Um motorista de aplicativo, um táxi, uma motocicleta, ele tem que parar para usar, para manusear o aparelho celular. Caso ele vá conversar, por exemplo, esses carros hoje mais novos têm o sistema Bluetooth do veículo. Esse sim, ele não vai soltar a mão do volante do veículo para conversar no aparelho celular. Então ele pode usar desse artifício. O que? Usar o Bluetooth do veículo. Ele pode conseguir conversar com outra pessoa. Agora, se ele manuseou o aparelho celular, se ele segurou o aparelho celular e a autoridade de trânsito verificou essa situação, é infração gravíssima. Veja a seguir. Polícia Civil desvenda assassinato de irmãs em Ipatinga e prende suspeitos. Olá, já estamos voltando para a sequência do TJS. A Polícia Federal executou nesta terça-feira 6, em Ubaporanga, a Operação Muralha 1, com o objetivo de desarticular esquema criminoso de promoção de imigração ilegal e associação criminosa para a entrada de brasileiros em país estrangeiro. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos, visando obter novos elementos de prova que confirmem os indícios já existentes. Estima-se que o esquema criminoso atue financiando viagens ilegais para o exterior, mediante transferência de veículos e outros bens das vítimas para os envolvidos. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos e 4 veículos. Os investigados deverão responder pelos crimes de promoção de imigração ilegal e associação criminosa, cujas penas máximas somadas ultrapassam 8 anos de reclusão. Em Ubaporanga, uma das ações da Polícia Federal se deu em um posto de combustíveis e na casa de seu proprietário. O assassinato das irmãs Elisângela Ribeiro da Cruz, de 50 anos, e Camila Keila Ribeiro da Cruz, de 34 anos, em janeiro último em Ipatinga, foi elucidado pela Polícia Civil. As investigações resultaram na prisão nesta segunda-feira, naquela cidade, de 3 suspeitos do duplo homicídio. As irmãs foram encontradas no dia 6 de janeiro, amarradas, com sinais de terem sido torturadas e crivadas de tiros, em um loteamento de Ipatinga. Por sua crueldade, o caso teve ampla repercussão em todo o estado. O delegado Marcelo Franco, da Polícia Civil de Ipatinga, falou à imprensa sobre o desfecho do caso. A nossa operação conjunta com a Polícia Militar, a Operação Checkmate, resultou na prisão de 3 autores de um crime bárbaro que chocou a cidade, com o assassinato das irmãs Camila e Elisângela, no dia 6 de janeiro, no bairro Chácaras Madalena. Então hoje nós estamos com 3 autores desse crime hediondo presos, foram presos hoje de manhã, trabalho integrado conjunto das Polícias Civil e Militar, e 6 mandados de busca e apreensão cumpridos em diversos endereços onde nós arrecadamos elementos probatórios aí desse crime. Segundo o delegado, os envolvidos no duplo assassinato teriam sido contratados para baterem no namorado de uma das irmãs, por este tê-la deixado. Mas os autores não cumpriram o acordo por não terem encontrado o alvo, um motorista de Uber de Ipatinga. Ao procurarem os contratados para tirar satisfações sobre a tarefa não cumprida, pela qual os suspeitos já haviam sido pagos, as irmãs foram assassinadas. Tarde da noite, 11h30, ela saiu para procurar esses indivíduos juntamente com a irmã e exigir o dinheiro de volta. Além de não entregar o dinheiro de volta, eles roubaram tudo que elas tinham
levaram para um cativeiro, a casa de um deles. Nesse local, pelo menos uma delas foi estuprada, e a gente sabe disso porque havia esperma na calcinha, a medicina legal detectou, e também recebeu um golpe muito violento no maxilar, que quebrou o maxilar e alguns dentes. Então a gente acredita que pode ter sido desferido, inclusive pela recusa, né, ao ato sexual. E aí, já ferida, né, depois de ter sido estuprada, eles deliberaram o que fariam com essas vítimas, que eles já haviam roubado e feito toda essa violência, e resolveram que matar era a melhor solução. E um deles tem uma mãe que mora no Chácaras Madalena, a 200 metros de distância do local onde se deu a execução. Então a gente sabe que partiu dele a ideia de levá-las para lá, para que lá elas fossem mortas, porque é um lugar bastante isolado. E aí eles foram, né, antes eles colocaram sacolas plásticas dentro da boca das vítimas, amordaçaram, amarraram os pulsos e as pernas, jogaram as duas no porta-malas do carro que elas haviam chegado lá no local, foram ao bairro Chácaras Madalena, retiraram as duas e cada uma tomou 5 tiros de pistola 9mm. Os envolvidos no duplo assassinato, um de 22 e os outros 2 de 18 anos, têm uma longa ficha criminal. São conhecidos, eles trabalhavam para o tráfico de drogas de outros indivíduos que estão presos, tá? Indivíduos lá do bairro Esperança mesmo, e eles eram violentos. Então, eles estavam, quem olhasse, vamos dizer assim, por lado deles, eles achassem que estava olhando de cara feia, eles ia lá e cobrava, batia, agredia. Inclusive, um dos indivíduos amigos deles, ainda quando menor, recentemente tinha cometido um outro crime de homicídio. Ele atirou na cabeça de um cidadão lá do bairro, também foi apreendido, eram amigos desses indivíduos. Hoje, todos esses que cometeram são maiores de idade e, como o doutor Marcelo disse, agora a gente espera aí que vá para a justiça e que a justiça seja feita, isso em prol da família e de toda a população aqui de Ipatinga. Um motorista escapou ileso de um acidente na manhã de hoje em trecho da BR-116, próximo ao posto Fazão, em Inhapim. O condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Apesar do susto, ele não sofreu nenhum ferimento. Equipes de socorro da EcoRio Minas e do Grupamento de Resgate Civil de Ubaporanga compareceram ao local. A vizinha Inhapim registrou na tarde desta terça-feira chuva pesada que provocou alagamentos na cidade. No bairro Santo Antônio, esta rua virou um rio. O mesmo aconteceu com a Rua dos Amaros, onde a água da enxurrada também escorreu forte. Não houve relatos de nenhum imóvel inundado. Falando em clima, vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quarta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira em Caratinga e região é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 25 graus e a máxima 33 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 22 e 31 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 22 e 32 graus. Em Caratinga, a mínima deve chegar aos 22 graus e a máxima a 31 graus. Veja a seguir: preso homem que matou outro a foiçadas no Córrego do Laje, em Caratinga. O engavetamento entre 4 veículos causou ferimentos em 7 pessoas na MG 111, em Ipanema, nesta segunda-feira. 5 vítimas foram conduzidas para o pronto atendimento de Ipanema com ferimentos. Segundo testemunhas, após uma primeira colisão entre 2 automóveis, outros 2 que vinham atrás não conseguiram frear, causando o engavetamento.
equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local para prestar socorro aos feridos. Após 5 meses foragido, foi preso na noite do último domingo o homem que matou outro a foiçadas no córrego do Laje. A vítima tentou interferir em uma briga entre o autor e um comerciante e acabou morta. O crime aconteceu em 2 de setembro do ano passado, em um bar do córrego do Laje, zona rural de Caratinga. Wanderson da Silva Campos, de 34 anos, tentou interferir em uma briga entre o autor e o dono do estabelecimento, quando foi atacado por Reinaldo Moreira Alves, de 42 anos. O filho do homem, um adolescente, o teria ajudado na agressão. O assassino estava foragido desde a data do crime. A localização dele se deu graças a uma denúncia anônima. O delegado Sávio Moraes, da Polícia Civil de Caratinga, está cuidando do caso. Foi um crime que marcou muito a gente aqui, da Delegacia de Homicídios, porque foi um crime brutal, praticado com requintes de crueldade, em que um maior e um menor, né, pai e filho, mataram a vítima de 34 anos a golpe de foice. Houve uma discussão num bar, lá em Piedade, Caratinga, e essa vítima, que não tinha nada a ver com o fato, acabou sendo brutalmente assassinada à época. Segundo apurado, o autor do assassinato ameaçou agredir o dono do bar por este ter lhe cobrado o consumo de bebida alcoólica no local. Teve essa discussão, ele foi embora do bar e depois, horas depois, ele retornou no bar armado de foice, juntamente com esse menor, que é o filho dele, e então partiram para cima do dono do bar. O dono do bar se escondeu, né, já é uma pessoa de idade, um idoso, se escondeu, e nisso eles começaram a quebrar o bar. As pessoas que estavam no bar saíram correndo, e a vítima ficou no bar, como ela não tinha nada a ver com a situação, e tentou apartar, na verdade, falar com ele para não fazer aquilo e tudo mais, e em virtude disso, ele acabou matando a vítima a golpes de foice. Foi indiciado aí pelo crime por motivo fútil, meio cruel, e por não dar impossibilitar a defesa da vítima. O autor do homicídio no córrego do Laje teve sua foto divulgada pela Polícia Civil nos meios de comunicação à época do crime, o que ajudou na localização dele. Durante as investigações, nós fizemos um trabalho aí de divulgação da foto do foragido, em que aproveito o momento para agradecer o trabalho da imprensa, que foi primordial aí, essencial para a localização desse foragido, que acabou sendo preso na data de ontem pela Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam a informação de que ele estava no córrego Jugo Antônio, que é aqui a zona rural de Caratinga, montaram uma operação, um cerco, e chegaram lá e conseguiram prender ele. Então ele já foi encaminhado ao sistema prisional. Hoje a situação dele, o inquérito já foi concluído, já há um processo, já foi denunciado pelos crimes, e possivelmente aí agora nos próximos meses haverá o julgamento, no Tribunal do Júri. Além de assassinato, o homem e o filho dele também foram indiciados por furto qualificado. Após assassinar a vítima, eles furtaram a moto da vítima e utilizaram ela na fuga. E o maior ainda respondeu pelo crime de corrupção de menores, pelo fato de ter praticado estes crimes com o menor, que era filho dele à época. Olha, esta aí aconteceu longe daqui, mas pela tensão que causou, vale a pena conferir. Em Miranorte, no Tocantins, um número de circo quase terminou em tragédia no último final de semana. A cena foi filmada e circula nas redes sociais. O número do trapézio seguia bem. A exibição era filmada por um espectador na plateia. De repente, o susto. O trapezista comete um erro e voa para cima do público. O trapezista caiu em um local da plateia que estava cheio de crianças. Por sorte, nem ele e nem qualquer espectador se machucou. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga, em conjunto com o Sindicomércio, divulgou o horário sugerido para funcionamento do comércio local no período do Carnaval. É o mesmo de anos anteriores e prevê o fechamento das lojas na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 12 e 13 próximos, e funcionamento parcial
a partir do meio-dia, na quarta-feira de cinzas, dia 14. Obrigado, mais uma vez, por sua companhia. Nos veremos no próximo TJS, porque este está terminando. Grande abraço a todos e até mais.